Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo de número 1, verso 1. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Nós estamos naquele capítulo, dentro das lições sobre o significado do batismo, a importância do batismo nas águas. Nós já passamos pelas formalidades do batismo e estamos vendo aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4, ele nos mostra de maneira profunda e clara a importância do significado do batismo. Ele faz uma pergunta aos romanos, aos leitores de sua carta. Ele disse: ou ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ele disse isto porque ele havia falado anteriormente para eles, também para nós, que eles estavam mortos para o pecado. E agora, então, ele vai descrever como se deu esta morte. E ele diz que tudo começou no batismo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele estava, como quer dizer? Ele está, como quer dizer para nós? Olha, o batismo não é simplesmente uma formalidade, uma liturgia, um dogma, uma ordenança, como vocês têm aprendido. Não, o batismo é mais do que isto. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Batizados na sua morte, por quê? Porque, antes de tudo, fomos introduzidos nele, introduzidos em Cristo, porque ser batizados em Cristo Jesus significa ser introduzido para dentro da pessoa de Jesus. E já que nós fomos introduzidos para dentro de Jesus, a gente se tornou uma pessoa com ele. E quando ele morreu, a gente estava nele, introduzido nele. A gente foi introduzido nele pelo batismo na morte. Aleluia! Você sabe, há uma relação, uma analogia perfeita que o apóstolo tinha feito nos versos anteriores entre Adão e Cristo.
Ele disse que Adão era a figura daquele que havia de vir. Este que havia de vir, que veio, é o Senhor Jesus. E então, ele mostra que todo mal, aquela ofensa, aquela transgressão de Adão, teve efeito no restante da humanidade. Eu já falei sobre aquelas pessoas que dizem: ah, mas eu não estava lá no Éden, eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão. Você pode até questionar, eu sei que nem você nem eu estava lá, mas Adão, o pai da raça, eu poderia dizer que eu não estava também com o meu pai e a minha mãe na concepção, mas eu estava sendo gerado, eu estava lá e você, nós temos aquele princípio genético, biológico de nossos pais. No campo espiritual é a mesma coisa. Então, por que Paulo fez esta analogia antes? Já que nós trouxemos a herança maligna do pecado de Adão, agora, aquele do qual Paulo disse que Adão era uma figura de Jesus. Então, agora, aquilo que aconteceu em Cristo, com Cristo, tem reflexo na minha vida espiritual, na sua vida espiritual. Por isso que ele estava dizendo, em primeiro plano, para os romanos: nós morremos para o pecado, e agora ele vai intensificando, ele vai adicionando as coisas. Ou não sabeis, ignorais, que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, eu tenho que me apegar aqui, você tem que se segurar nesta palavra. Assim, não, pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que, pelo batismo, eu fui introduzido em Cristo. Eu fui batizado na sua morte. Simplesmente, eu vou aceitar. A palavra do Senhor está dizendo, e fazendo isto, nós veremos nos outros fatos que ainda o apóstolo narra. Vamos ver que além de pelo batismo, ato físico, ato literal, eu fui batizado na morte de Jesus. Eu fui introduzido na morte de Jesus. E veremos as consequências de tudo isto aí. Sepultados com ele, através de quê? Sepultados com ele pelo batismo na morte.
pelo fato de que, quando ele morreu, eu estava introduzido nele. Quando eu fui batizado nele, para dentro dele. Consequentemente, eu fui batizado na morte. E o mais importante, o texto diz que nós fomos sepultados, tudo isso com ele, e ressuscitados, andando em novidade de vida. A gente vai ver esta parte conclusiva, importantíssima, que o apóstolo narra aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E nos dê a revelação clara, profunda, real de sua palavra. Que o Senhor esteja conosco, nos libertando de tradições, nos libertando de coisas velhas e fazendo a gente experimentar esta novidade de vida que Jesus absorveu ao ressuscitar e que nós também, por causa dele, nele, a gente está envolvido nessa novidade amanhã. Precisamos, Senhor, de conhecer tudo isso, mas só conheceremos pela tua revelação. Amém e amém.